Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente da CDL Belo Horizonte, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, da capital mineira, Marco Antônio Gaspar. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Adriana, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia. Prazer tê-lo aqui, viu? Já queria falar com o senhor aqui exatamente a respeito dessa reforma fiscal. Hoje há uma grande expectativa para que o governo de Minas apresente esse plano de recuperação fiscal. Eu sei que a CDL de Belo Horizonte, né, empresários preocupados com essa questão da tributação, uma série de questões que têm sido levadas, inclusive, aos parlamentares na Assembleia Legislativa, não é isso? Qual é a expectativa da entidade, principalmente em relação a essa nova forma de, vamos tentar gerir o Estado, né? Inclusive o governo já tinha sinalizado que sem a reforma seria impossível administrar o Estado de Minas Gerais. Exato. Na verdade, o governo está com um problema muito grave, né? Uma apresentação que a gente recebeu, se não tiver a reforma da Previdência e não tiver essa recuperação fiscal, nós podemos chegar em 2022 gastando mais com o pessoal do que arrecadando. Então, o governo precisa fazer urgentemente essa recuperação fiscal, né? Mas, em contrapartida, existe um travamento aí da economia mineira. E a CDL reforça que nós precisamos desburocratizar, descomplicar e até reduzir impostos para que a economia possa ser destravada e até arrecadar mais por conta disso, né? Pois é, nós estamos entrando num período de fim de ano, né, Marco? Um período que muitas contratações temporárias acontecem e que muita gente também aproveita para poder abrir uma lojinha ali no bairro, para poder tirar um dinheiro extra neste fim de ano. E desburocratizar é importante até nesse sentido, né? Para o movimento da economia, especificamente nos bairros, até nesse fim de ano, nesse movimento que tende a aumentar. Exatamente, né? Por isso a gente apoiou fortemente a lei da liberdade econômica do governo federal e a gente tem apoiado a Secretaria de Desenvolvimento a escrever uma lei estadual que reflita essa lei federal, né? Existe um programa que deve ser lançado aí no mês de outubro que chama Minas Livre para Crescer, né? A CDL tem apoiado fortemente esse projeto e a gente acredita que a gente trazendo muitas dessas práticas para o governo, para o estado de Minas, o governo vai conseguir destravar e facilitar a abertura de novos negócios, consequentemente, geração de mais empregos. Queria que você voltasse a falar a respeito desse travamento. O que tem impedido o governo de atender a esse pedido, de aplicar, né, medidas de desburocratização? Bom, na verdade, o governo até montou um grupo de trabalho que a gente tem participado para tirar algumas obrigações acessórias, né? Que obrigações são essas? Você, além de pagar impostos, você tem algumas obrigações que são inerentes ao processo fiscalizatório. Então, essas obrigações a gente tende a simplificar porque o fisco hoje pode tirar todas essas informações do SPED, né? Do SPED fiscal. Então, não é necessário mais que os nossos contadores façam muitas declarações que já estariam ali naquele SPED. Então, o grupo de trabalho formado por várias entidades se reuniu com o pessoal da Secretaria da Fazenda e a gente sugeriu muitas simplificações, né? Desburocratizando e facilitando a vida das empresas aí. Isso está em estudo dentro da Secretaria da Fazenda e a gente acredita que várias declarações e obrigações acessórias sejam extintas aí ainda este ano. Essa é a nossa expectativa. Mas, ainda assim, nós ainda conversamos muito com o governo para que haja simplificação também dos tributos, né? A gente tem um problema grave com a instituição tributária em Minas Gerais, que ela tem MVAs ou margens de valor agregado altas, que geram uma oneração muito grande, sobretudo para as micro e pequenas empresas, né?
existem estados que têm uma margem de valor agregado distinta entre os pequenos e os grandes. O estado de Minas Gerais tem inclusive os valores de ICMS mais altos do Brasil. Em várias produtos, situações, né? Principalmente combustíveis, por exemplo. Combustíveis, sim, e outros, né? Que a gente tem um fundo da pobreza aí que aumenta mais 2% em vários itens e realmente deixa aí com alíquotas mais altas do Brasil. E isso cria uma falta de competitividade para as empresas mineiras. Porque hoje, com essa globalização total, todo mundo comprando pela internet, você compra de estados que tem alíquota mais baixa e recebe em casa. Até o valor do frete compensa essa diferença. Então, o governo tem que pensar muito nisso, porque realmente está desacelerando o nosso faturamento, né? E consequentemente a arrecadação do próprio governo. A expectativa é que o governador Romeu Zema, que vai se reunir hoje com alguns secretários e convocou uma coletiva agora para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a expectativa é que ele possa lançar o plano de recuperação fiscal. O senhor já falou da importância do plano de recuperação fiscal, também da reforma da Previdência. Mas a gente sabe também que é um caminho um tanto quanto demorado. Quando lançado, a partir do lançamento, aprovação, enfim. Qual é a maior expectativa da CDL em relação ao plano de recuperação fiscal hoje? A maior expectativa é que o Estado consiga equilibrar as suas contas e aí, desse modo, consiga trabalhar melhor o que a gente falou aqui com alguma redução de imposto, que, consequentemente, incentivaria ou fomentaria a economia. E a gente acha que em um médio e longo prazo aumentaria também a receita. Isso que eu ia falar, porque mesmo aprovando, né, tendo o plano de recuperação fiscal, os resultados não são imediatos, né, Marcos? Os resultados são a longo prazo, a médio prazo, e há possibilidade, por exemplo, das empresas continuarem, porque vai ser um cenário difícil, né? O cenário vai continuar difícil, pelo menos até que as contas se equilibrem. Exato, né? A gente tem o mundo hoje não cresce como crescia alguns anos atrás, né? Consequentemente, o Brasil, né? O país também não está crescendo tão bem. E a gente vem da maior recessão da história. Então, isso tudo atrapalha, né? Mais ainda a situação fiscal de Minas Gerais. Então, quando a gente fala dessa recuperação fiscal, ela é necessária aqui para Minas, mas a gente precisa de outras situações para fomentar a economia do Estado. Quando a gente fala da relação do governador Romeu Zema especificamente com os deputados, o governador é muito criticado. E em relação às entidades, a CDL, por exemplo, qual a relação do governo hoje? A gente, quando houve esse último projeto de lei aí que postergava o aumento de impostos por mais 6 anos do PL 1014, nós fomos conversar com o governador, porque a gente, como eu falei, essa globalização da economia atrapalha a venda das empresas mineiras e, consequentemente, a arrecadação do Estado. Então, a gente achava que haveria outro modo de se manter essa arrecadação, porque a gente precisa manter essa arrecadação para fazer a recuperação fiscal. A gente acredita que haveria outro modo. Mas, como era urgente essa aprovação, nós pedimos ao governador que mantivesse, né, tudo que fosse sobre tributo, a gente sempre informado antes de enviar para a Assembleia, porque a gente também pode ajudar nessa aprovação. Como ainda não aconteceu depois desse PL 1014, ainda não aconteceu nenhum outro PL no sentido de tributos, né? A gente ainda não aconteceu isso como você está perguntando. Mas a gente tem certeza que o nosso diálogo com o governo é muito bom e temos certeza que vai acontecer no futuro. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Marco Antônio Gaspar, vice-presidente da CDL, são perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado? Ok. Relação da CDL com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Normal. Balanço do governo Romeu Zema nesses 10 meses. Trabalhando para o futuro. Plano de recuperação fiscal do Estado. Altamente necessário para a economia mineira. Recuperação da economia, realidade ou um plano distante? Um plano
em construção. Tecnologia e economia. Altamente ligados. Presidente Jair Bolsonaro. Trabalhando forte para mudar a estrutura. Vice-presidente da CDL-BH, Marco Antônio Gaspar, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada pela entrevista do senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Rádio Super. Eu que agradeço você, Thalita, você, Adriana. Obrigada. E aos ouvintes aí da Rádio Super.